Pessoal, vamos tentar melhorar a explicação da resolução desses exercícios que foram passados para vocês. Na primeira atividade foi passado um vídeo e mostrando como resolver a raiz quadrada de números decimais, números fracionários. Então vamos ver. O primeiro exemplo, o exercício 36, nós temos aí a raiz quadrada de 0,04, significa 4 centésimos. O primeiro passo, você transforma isso em fração, número decimal em fração, que fica a raiz quadrada de 4 sobre 100, 4 centésimos. E aí o segundo passo é você tirar a raiz quadrada de cada um deles. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz quadrada de 100 é quanto? Quanto é a raiz quadrada de 100? Nós sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a raiz quadrada de 0,004 é 2 décimos. Como é que eu escrevo? Como aqui está em número decimal, eu também, a minha resposta vai ser em decimal. Como é que eu escrevo 2 décimos em número decimal? 0,2. Essa é a raiz quadrada de 0,04. A segunda letra, a segunda questão aqui, é a raiz é simples. É a raiz quadrada de 36, que é 6, e a raiz quadrada de 49, que todo mundo já sabe que é 7. Então, a resposta dessa letra B é 6 sobre 7, é uma fração. A letra C, nós temos aqui raiz quadrada de 0,81, que representa 81 centésimo também, que são dois números depois da vírgula, então se fala centésimo, 81 sobre 100. Quanto é a raiz quadrada de 81? Todo mundo sabe que é quanto? 9, né? A raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz quadrada de 100 é 10. Tá? Como é que eu leio esse número aqui? 9 décimo. Como é que eu escrevo 9 décimo em decimal? 0,9. 9 décimo. É a resposta dessa letra C. A outra aqui, a letra D, como tem um número negativo na frente, esse número negativo a gente repete, tá? Aí vou tirar a raiz quadrada. Repete o negativo, vou tirar a raiz quadrada de 64, que é 8, e a raiz quadrada de 100, que é 10. Eu tenho aí 8 décimos. Como é que eu escrevo 8 décimos em decimal? Fica negativo, 0,08. É a resposta da letra D. É a raiz quadrada de menos 64 sobre 100. Menos raiz quadrada de 64 sobre 100. É menos 0,08. A letra E é simples. A raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho aí uma fração. 5 sobre 3. Tá? Letra F, simples também. A raiz quadrada de 49 é 7. E a raiz quadrada de 4 é 2. Eu tenho aí menos 7 sobre 2. Veja que alguns ficaram na forma decimal e outros ficaram na forma de fração. Quando o denominador é 10, eu posso escrever isso na forma decimal. Quando não é, o denominador da fração não é diferente de 10, eu deixo em forma de fração normalmente. Aí vamos agora para a segunda atividade das nossas aulas, né? Era para a nossa aula nessa segunda atividade era para transformar raiz quadrada em potência, em expoentes fracionários, né? Era essa transformação que teria que ser feita em forma de expoente fracionário. Lembrando que aqui é o 2 é a base, né?
o 3 vai ser o denominador da fração, e esse expoente, que é o 2, vai ser o numerador da fração. E essa transformação de radical em expoente fracionário fica assim. O 2, que é o expoente, passa a ser o numeradorzinho, o índice do radical passa a ser o denominador da fração, e a resposta fica 2 elevado a 2 terços. Da mesma forma, eu faço a outra letra B. O 5 é a base, o 4 passa a ser o denominador da fração e o expoente vai para cima. Então, 5 elevado a 3 quartos. Quando não tem expoente, aqui é 1, né? Então, como é que fica agora? A base é 10. O índice vai para baixo, né, da fração, e o 1 vai para cima. Então, fica 10 elevado a 1 terço. Essa é a resposta, é a maneira de se resolver essa questão 48 da nossa segunda atividade. Tá? Na 49, que era a segunda atividade dessa aula, desse dia, era para transformar em radicais, ou seja, vice-versa. Aqui está em radicais, transformou em expoente fracionário. Aqui está em expoente fracionário, em potência, você vai transformar em radical. Aí como é que fica? Coloca-se o radical, né? O 2 aqui é a base, né? O 4 que está aqui embaixo da fraçãozinha vai ser o índice do radical. E o 3 vai ser o expoente aqui do radicando, quem está lá dentro do radical. Da mesma forma eu faço os outros, simples isso. Abro o radical, o 9 é a base da potência. O 3 que está aqui na fração passa a ser o índice. E o 1 fica aqui como expoente do radicando. A próxima. O 8 é a base da potência. Como aqui é 2 agora, aqui vai ser 2. Não é necessário colocar, só coloca se você quiser. Né? Porque quando não tem, já sabe se quer 2. E o 1 passa a ser o expoente do radical, do radicando. Né? A questão 50 era para se calcular as raízes, né? Como é que eu faço isso? Né? Posso transformar isso aqui em potência, né? O 3 é a base. O 2, aqui o índice, que é 2, quando não tem, passa a ser o denominador da fração, e o 6 passa a ser o numerador, tá? Dividindo 6 por 2, eu tenho 3 elevado a 6 dividido por 2 dá 3. Tenho 3 elevado a 3. E 3 elevado a 3 é a base multiplicada 3 vezes, que eu já falei isso e já vimos algumas aulas sobre isso. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então o resultado é 27. Tá? Aqui ele já está em forma de potência. Né? Já está em forma de potência. Eu posso fazer o contrário, transformar em radical. O 3 passa a ser o índice, o 512 vai para dentro, que é a base, e o expoente é 1, que não vai influenciar em nada quando for 1. Para mim resolver isso, o que é que eu faço? Faço a fatoração do 512, né? Aquela fatoração básica. Começa por 2, que dá 2, 256 por 2, dá 128 por 2, dá 64 por 2, dá 32 por 2, dá 16 por 2, dá 8 por 2, dá 4 por 2, dá 2 e por 2 dá 1, tá? Aí eu tenho a fatoração aí do 512. Né? Então, como o índice aqui é 3, eu separo de 3 em 3. Ou posso fazer da mesma forma aqui, ó, fazer assim. Vamos fazer assim. Raiz cúbica,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 2 elevado a 9. 2 elevado a 9. Aí volto a transformar isso aqui em potência para facilitar a resolução, né? O 2 é a base, o 9 é o numerador e o 3 passa a ser o denominador da fração. Se eu dividir o 9 por 3, eu tenho 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Então, a resposta disso aí é 8. Tá? A resposta disso aí é 8. Tá? A próxima, para facilitar, eu também, está em radical, eu transformo isso em expoente fracionário. O 2 é a base, o 8 passa a ser o numerador da fração e o 4 vem para baixo. Divido o 8 por 4, dá 2. E 2 ao quadrado é quanto? É 2 vezes 2, que é igual a 4. Aí eu tenho a resposta da nossa segunda atividade que foi passada na plataforma, tá? Essa aula é um resumo de todas as atividades, a resolução de todas as atividades para facilitar o entendimento de vocês. Na terceira aula, ele fala sobre linguagem de máquinas, né? Linguagem de máquinas. Como é que eu faço isso na calculadora para resolver determinadas situações de potência? Para mim calcular a potência disso aqui, eu faço a seguinte maneira: eu bato 2, lá tem ou no computador também tem essa opção, né? Um chapeuzinho vezes o outro número, chapeuzinho vezes o outro número. Que na verdade, nessa questão aqui, ele pede para você transformar essa linguagem de máquina em uma linguagem matemática, né? Como é que eu faço isso? O 2 vai ser elevado a 3 elevado a 3, né? 2 elevado a 3 elevado a 3. Esse 3 elevado a 3 aqui, ele vai ficar da seguinte maneira: o 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 27. Então, essa base aqui, que é 2, vai ficar elevada a 27. Então, a resposta seria essa aqui. Tá? Na outra aqui, a mesma forma. 2 elevado a 3 elevado a 2 elevado a 3. Como é que eu resolvo isso? Primeiro eu resolvo essa aqui. 2 elevado a 3. 2 vezes 3, ou aliás, 2 elevado a 3 é 2 3 vezes, né? 2 3 vezes, que vai dar 8. 3 elevado a 8. Eu posso deixar, na verdade ele queria que você deixasse essa linguagem assim, nessa forma, no formato de matemática, né? Na letra C, ele quer que você faça da seguinte maneira: 2 elevado a 3 elevado a 4, para deixar nessa forma de linguagem matemática. A linguagem de máquina, né, para transformar em linguagem matemática. Na letra D, também da mesma forma. 3 elevado a 2 elevado a 2, tá? Elevado a 2. Isso aqui fica transformado em linguagem matemática, né? Na questão 2, ele quer agora que eu escreva a linguagem matemática para a linguagem de máquina. Eu transformo da linguagem matemática para a linguagem de máquina. Como é que fica isso aqui? A mais B, aí chapeuzinho, né? Parênteses, chapeuzinho, 2. Parênteses, chapeuzinho, 2. Né? A outra aqui, A mais B, chapeuzinho também, 2. Seria assim, né? A linguagem matemática para a linguagem de máquina, de computador. A forma de escrever seria essa aí.
1 sobre A mais B. Isso aqui significa divisão. Eu posso colocar assim. Divisão de A mais B. Tá? 1 sobre A mais B eu posso escrever assim, na linguagem de máquina. No computador eu posso escrever isso que ele vai me dar a resposta. 1 sobre A mais o B. 1 barra A mais B. Né? 1 barra A mais B. Eu posso escrever assim. Né? Essa aqui eu posso escrever A mais B dividido por C mais D, né? A próxima, letra F, eu escrevo da seguinte maneira. Como aqui é divisão, né? Essa barra significa divisão, então essa barra aqui também é divisão na linguagem de máquina. C mais D mais B. C mais D, A dividido por C mais D, A sobre C mais D mais B. Então, essa é a resolução das nossas atividades, né? Das nossas atividades para você acompanhar como seria resolvido essas questões que foram passadas até agora, nessas primeiras aulas de matemática, né? Facilitando aí o seu entendimento. E você procura o livro, dá uma olhada, dá uma pesquisada para melhorar o seu conhecimento. Até a próxima e obrigado.